Facebook faz isso comigo. Olha lá, voltamos. Estamos aqui no Organiza nessa terça-feira e é um prazer grande que eu estou recebendo Márcia Del Mônaco. Eu nunca sei se é Márcia Antunes ou Márcia Del Mônaco. É Del Mônaco Antunes, Neuza. É Del Mônaco Antunes, pronto. Resolvido o problema. Resolvido Não tira o nem problema. põe. Resolvido o problema. E aqui o prazer, a Lila Vanzella, que nós vamos conversar com vocês. Lila, você é a primeira vez que a gente bate papo, né? É a primeira famosa, vez. Eu conheço você de novo. Aguinha pra vocês. Obrigada. Lila, você é psicóloga, assistente social, ou trabalha na... Eu sou professora. Professora. Eu fiz mestrado em educação e doutorado em educação também. Então, eu tenho trabalhado mais na formação de professores. Trabalhei também trabalhei com criança pequena, educação infantil, ensino fundamental, médio, ensino superior. Com toda geração. Com Toda todas. geração. Olha, vocês receberam aí na listagem, tanto do Instagram quanto aí do Facebook, um convite, abram, para a Semana do Brincar. E é disso que a gente vai conversar e chamar vocês para isso. Nós temos no Brasil, eu acho que você vai me falar melhor, porque você entende melhor desse aqui. Conta para nós o que é essa Semana do Brincar. Então, a Semana Mundial do Brincar é um evento que vem há 10 anos ocorrendo aqui no Brasil. É promovido pela Aliança pela Infância, que é uma instituição apartidária, religiosa, enfim, que reúne todas as pessoas, cidadãs interessados em promover uma infância saudável, uma infância digna para nossas crianças, né? E a origem da Semana Mundial do Brincar é o dia 28 de maio, que é o Dia Internacional do Brincar, que é promovido pela ITLA, que é um instituto que promove internacional de brinquedos, de brincadeiras e ludotecas, né? Como é que surgiu isso, hein, Lila? Então, Por que surgiu isso do brincar? Então, Esse óculos é bonito, muito chique. na frente do entrevistado aqui toda hora. Perdoe ele, Tudo Lila. bem. Ele não tem Estamos em braço casa. maior lá. Aqui faz ao vivo, meu bem. Então, teremos agora a primeira Semana Municipal do Brincar, que coincide com as datas da Semana Mundial do Brincar também. Então, Aqui. nós teremos a semana em Guaratinguetá junto com isso. Isso. Mas nós fizemos um ano passado, mas parece que ninguém ficou muito sabendo o que aconteceu, a não ser a creche Chico Xavier e o ILA, mais outros, fizeram um evento em relação a isso. Como é que foi isso, Márcia? Nós abraçamos a causa com a Lila, ela veio, apresentou o projeto e nós trabalhamos com educação infantil. As 10 creches beneficentes abraçaram a Semana Mundial, né? Que era agora que é lei, e divulgamos o nosso trabalho, fizemos um trabalho de conscientização, as parcerias com o asilo, os pais participaram, usamos a nossa, como é mês de maio, que era o mês do Quem Cuida de Mim, então nós fizemos o Brincando Quem e cuida de Cuidando. mim, isso eu não sei. Também não. Olha lá, eu lá não sabe. Também estou querendo. Quem cuida de mim? Tá. A creche, outras também usam essa metodologia, mas a creche Chico Xavier já há um tempo não tem mais Dia dos Pais e Dia das Mães. E a gente faz o mês da família, que é maio. Coincidiu e o ano passado o nosso tema e continua sendo esse. É o mês de quem cuida de mim, né? Então brincar com quem cuida de mim, enfim. O mês pode quem ser a cuida mãe, de mim. pode ser o pai, Pode ser a ser tia, a a avó, a tia, dois enfim. pais, duas mães, ou seja, diz quem cuida de mim. Então o Bárbaro, amor, vivendo né? Vivendo e aprendendo, que bárbaro. E a gente Você respeita acabou com o todo preconceito. tipo.
Aliás, o Dia dos Pais e o Dia da Mãe é um grande de um comércio, a gente sabe disso, da onde vem, então chega, vamos... Fora que chega a ser constrangedor para algumas crianças que não têm essa referência, né? Exatamente. Às vezes, olha, e não são poucas, elas trabalham, tem que bater ponto, é firma. Aí tem a festinha 3 horas da tarde, não pode ser em outro horário. E a criança, o que a gente faz com ela? Esconde? Não é possível. Então aí vem outro. E a criança que morreu a mãe, morreu o pai. Não, é quem cuida de mim, quem tem amor, quem brinca comigo. E aí nós ajuntamos aí a fome com a vontade de comer. Eu abracei junto com a Lila e nós estamos abraçadinha faz um ano. Olha, que delícia. Nessa causa do brincar. Nesse exemplo, olha, para outras instituições. Para copiar, né? É para copiar. É tão bom copiar exemplo. E agora a lei, né, Eu aqui em lembro que Guará. no primário, eu estava no primeiro ano primário, foi Dia das Mães e tinha uma coleguinha na minha sala que não tinha mãe. E foi uma situação tão constrangedora, eu me lembro, isso me marcou tanto, que eu falei, eu fiquei penalizada com aquela menina, falei, e agora, o que essa menina, a gente fazendo coisinha para entregar para a mãe, e coisa, e ela lá, triste, chorando. Inclusive, hoje de manhã, já falei com a coordenadora, ela falou, não vai ter nada, não vai ter absolutamente nada no Dia das Mães, a não ser dentro do nosso projeto do mês, uma coisa feita pela criança, sabe? Alguma coisa que a criança fez. Agora, perder tempo, gastar dinheiro à toa, desculpa quem gosta disso, mas pra mim é gastar dinheiro à toa, ficar fazendo coisinha de EVA, disso, mamãe te ama, não. É um trabalho da criança, depois de uma conversa, depois de uma história contada, depois de uma brincadeira, o que eu posso trocar e fazer junto com a minha mãe. E que ela também pode fazer para quem ela quiser, né? Se ela quiser fazer pra avó, frente, quiser fazer é essa a intenção. Ela faz para quem ela quiser, como ela quiser. Então não tem, O pessoal sabe? do marketing sabe como criar neuroses e rejeições. E a Vocês gente inventam um dia para vender. Exatamente. E se a criança não tem ou se é diferente, pronto, catapulta. E agora nós vamos fazer diferente e não vamos abrir mão disso. Ótimo, Né? maravilha. Ponto para Creche Chico Xavier, saiu na frente de novo. E no brincar? Voltamos na nossa semana agora. Aí eu era para responder. Daí a gente fez a parceria com a Lila e coordenamos, né, Lila? Eu lá nas minhas possibilidades e a semana e foi assim sensacional, repercutiu tão bem que graças a Deus é lei em Guará municipal. Aí agora a Lila conta e amanhã a gente vai ter um grande evento. Ah, não trouxe a lei. A lei eu não trouxe. a lei Eu tenho no tenho, tá aqui no meu celular. Eu ponho ali. Você põe? Eu tenho aqui no meu celular. Aqui é a Semana Mundial do Brincar. Bom, mas aí vocês querem reforçar essa história, como diz o caboclo, amor de que é? Então, é o seguinte, o ano passado, aqui em Guaratinguetá, ficou restrita às escolas. Foi um trabalho belíssimo que as escolas municipais fizeram de educação infantil e ensino fundamental e as creches beneficentes, essas escolas particulares. Só que agora que tornou-se lei, o objetivo tanto da Semana Mundial quanto a da municipal é envolver o maior número de parceiros, que a sociedade toda, a cidade se responsabilize pelo brincar das crianças, criando espaços seguros, momentos do brincar mais tradicional, aquele brincar mais original, que não é com celular, não é com tablet, não é com computador, é pular corda, é brincar de bola, é queimada, esconde-esconde. Agora eu pergunto, vocês sentem diferença nas crianças hoje por conta dessa tecnologia e por conta também que eu vejo que as crianças hoje têm uma agenda maior que a minha, de tanta coisa que tem para fazer tempo durante o dia e durante a semana. Então, as crianças não Muita têm diferença, tempo, né? Você sente, Márcia, você que está direto lá? Muita diferença. Pega aí, põe mais pertinho da boca que aumentou o som ali, ó. Ah, tá. Tá. Muita diferença. Pode segurar. Nossa, não ser global é um problema, hein?
negócio. Vai se aprender. Aqui a gente aprende tudo. Vamos lá. Então, muita diferença no desenvolvimento. Até teve. Eu acabei não assistindo, mas o Fantástico apresentou domingo sobre os bebês, né? E até vou assistir ainda para ver o que foi essa reportagem. Mas não tenha dúvida, o desenvolvimento global da criança, não é só motor, mas todo, neurológico, enfim, social. A criança não fica isolada com o celular na mão, ela tem que interagir, conviver, viver Eu acho que a intensamente. socialização é o que está pegando mais. Exatamente. Então, e o desenvolvimento motor também. Né? Ela fica paradinha. Todo o organismo. Também. Tudo. É verdade. Então, A tá gente complicado. tem Você sabe que a que... pesquisa mostrou que os ossos são menores, né? Então, eu quero Ainda bem que é tudo assistir. em árvore. Porque breu. Exatamente. Claro. A criança fica paradinho o tempo todo. O que é importante a gente perceber é que o brincar é a linguagem da criança. Se você tolhe, impede a criança esse brincar livre, simbólico, do faz de conta, do brincar de casinha, de brincar com as bonecas, de brincar com o corpo, com o próprio corpo, de explorar o seu ambiente, você está restringindo a linguagem. E está restringindo a oportunidade da criança de fazer sentido. Porque no brincar ela experimenta as possíveis alternativas para a vida, as possíveis alternativas para entender o que está acontecendo com ela. Porque ali no grupo tem regra. Exato. Qualquer brincadeira Sim, tem regra. Né? E tem jeito de burlar a regra, tem jeito de você ser reprimido por burlar a regra, né? Tem jeito... Não vai, você Trabalha Então, com todos os sentimentos, né? Você tem que negociar, você tem que escutar, você tem que dialogar, né? Você tem que conversar com o outro, entender o outro e conviver com o outro. E acho que essa a Semana Mundial do Brincar cria espaço para isso. Não é porque o brincar se restringe a uma semana, ela dispara a semana, por isso também o início, no meio do ano, né? Ela dispara e cria essa vontade depois. Isso, exatamente. Agora, pais e mães têm que vir junto, né, Milana? Tem. Papai, mamãe, titio, vovó. A sociedade como um todo tem que se responsabilizar pela nossa infância. O vizinho, o dono da padaria que vê que está acontecendo alguma coisa boa ou ruim, ele é responsável por aquela criança. Não é só o pai e a mãe, somos todos nós, né? Em conversa, outro dia assistindo a palestra da Lila, você falou uma coisa muito interessante, que essa mudança, a primeira pergunta foi, como que a gente brincava quando criança? Todo mundo lembrou que brincava na rua. E que ficavam as mães com as vizinhas conversando e tal. Aí veio aquela história que o vizinho está se metendo na minha vida. Aquela vizinha fofoqueira está se metendo com meu filho, com não sei o quê. Não pode. Mas tem Hoje não pode nada. Não. Tá chato. O que acontece é o seguinte, tem o se meter e tem o cuidar. Tem uma coisa que assim, às vezes o outro está se metendo, mas está cuidando, está protegendo, né? Ó, seu filho está fazendo errado ali. Isso. Então, acho que isso é importante. Então, enquanto a gente está na rua, está brincando, está conversando, a rua é nossa. Quando a gente está fora dela, outros vão tomar conta. E nem sempre é para o bem. Então, a gente tem que tomar conta dessa rua, dessa cidade, para que ela seja do jeito que a gente quer e que ela seja do jeito que as nossas crianças fiquem seguras, que elas possam confiar no outro. Chega da gente ficar só alimentando a desconfiança e o medo. Temos que ter cuidado, temos que ter preocupação. Né? Não pode isso, não pode aquilo. Eu tenho medo. Outro dia eu falei para uma mãe, vai passear no bosque ali com o seu neném no carrinho. Eu tenho medo. Eu falei, mas medo de quê? Tá não é? Trancado dentro de casa, trancado dentro dos celulares e com medo de viver. E como se o mundo fosse o aparelho, né? A vida fosse o aparelho, e não é. E não é. E como é que vocês querem montar essa semana? Bom, nós estamos chamando todas as instituições aí. Isso. Então, o que é importante? A Prefeitura tem disparado ações junto com a Secretaria de Cultura, junto com a Secretaria de Esportes e de Educação. A Semana Mundial do Brincar e a Semana Municipal do Brincar será de 25 de maio a 2 de junho. E o nosso convite agora está para que toda a cidade se mobilize. Então, associações de bairro, as escolas de samba, a associação comercial, enfim, todas as instituições
que podem se envolver com a Semana Mundial do Brincar. Então nós estamos chamando uma reunião para amanhã, os conselhos todos, Principalmente todos. Todos os conselhos. todos. Então nós teremos amanhã, dia 24, às 19 horas, no salão da creche. Da creche Xavier. Salão da creche Mas Xavier, lembrando que a entrada é pela pracinha... Praça São Gonçalo. Gonçalo. Número 41, 43, Praça São Gonçalo, número 41, 43. É uma porta, é um portãozinho estreito, mas que abre o mundo. Exatamente, abre o mundo. E é muito importante que todos os interessados, cidadãos, associações, instituições religiosas, centros espíritas, igrejas evangélicas, igrejas católicas, enfim, todo mundo. A criança é criança em qualquer lugar. E é de todos. Todos nós somos responsáveis por ela. Você sabe que você falando isso, eu não sei se eu falei na reunião, mas eu gosto de falar sempre isso. Uma frase que eu aprendi com Nietzsche, a criança, que ele dizia o seguinte: o homem só adquirirá maturidade quando tiver a seriedade dos jogos infantis. Exatamente, é isso mesmo. Vá pensando nessa frase, pra você entender. Quem é o sério na história? É o adulto ou é a criança? Exatamente. Qual a regra do jogo que vale? Exatamente. Perfeito. Porque criança não pode roubar, criança não pode burlar, criança... Na regra da brincadeira ali é sério. É sério. É sério. E é um momento tão envolvente que ela nem se dá conta do tempo passar. Né? Quando a gente quisera Deus que todos nós estivermos envolvidos com os nossos trabalhos, com todas as nossas atividades, do mesmo tanto que a criança fica envolvida com brincar, né? Não tem a dúvida. Porque Com a mesma entrega. A mesma entrega, exatamente, a mesma entrega. A mesma entrega. Como nós estamos falando de conselho, empresta o microfone para ela agora. Ali. Ou pode? Aqui. Pode pegar na mão também. Vamos ver se É aqui. Essa é a Yolanda. Aí, Yolanda. A Yolanda já sabe. Yolanda trabalhou com a gente aqui em Guaratinguetá há um bom tempo e continua trabalhando como assessora. Aliás, detesta esse viu? Subsecretária de assistência social. Vice é mais bonitinho, né? Sub é uma coisa subalterna, quer dizer, você está aqui só para... Mas não foi o caso dela. Não foi o caso dela só para fazer frente, porque essa quem entende assistente social, na verdade, é ela. E ela que mexe com isso. Agora, está em Cruzeiro, dando aula, continua e assessorando aqui em Guará também, um pouquinho? Um pouquinho, né? Nós fizemos o censo da pessoa com deficiência, foi a primeira grande busca ativa que houve no município a nível... Tá bom, gente? Acho que é melhor. Acho que é melhor eu... Tá? Tá bom. Tá bom? Tá ouvindo bem aí? Se não tiver, dá um alô. Mariana Horta, compartilha isso aí com a gente. Tá bom? A querida Denise. Vizinhança solidária, o Edson tá falando. É legal isso também. Bacana. Então nós fizemos um censo da pessoa com deficiência, foi a primeira grande busca ativa a nível municipal mesmo, para traçar um perfil das pessoas com deficiência, as principais dificuldades. Fizemos também agora uma participação, né, no fortalecimento, no resgate do papel dos conselhos municipais, isso também é fundamental. E assim que eu saí, eu fiquei 6 meses trabalhando numa consultoria para criar o guia do marco regulatório do terceiro setor aqui no município. Então fizemos um trabalho com as instituições, né, ligadas à saúde, à educação e à assistência social, que são as secretarias que mais têm parceria, né, com o terceiro setor. Dá trabalho. É bastante coisa. Nós estamos aqui trocando olhares. Confidentes. Porque eu acho que vale colocar tudo que é bom, né? A Yolanda fez uma reunião com a gente, acho que já tem uns 20 dias, né? E apresentando o guia. E assim, ficou um documento muito gostoso de ver, numa sequência de pensamento muito boa, com os anexos. Inclusive a gente já está usando. E assim, colocar isso agora para fazer, nós temos já um documento, vamos fazer, vamos ver o que está
desenvolvendo Social e pessoas para... com deficiência? Não, o guia é para instituições que têm parceria com a prefeitura, qualquer área. Tá, em qualquer área, isso. É. Então, isso. E aí a gente ficou uma tarde com a Yolanda, ela colocou todinho o guia, explicou tudo, ficou muito bacana, um documento muito bom. Mais fácil, né? Digo, muito mais fácil. Não, porque é legislação em cima, outra legislação, outra e outra, apertar, outra. E você fica envolvido na instituição, tendo que se atualizar com todas essas leis, e decretos e portarias, isso. E, de repente, colocar tudo isso num compêndio direitinho. Funciona, né? Na prática. E agora nós estamos aplicando. Se tiver algum problema, não sabemos, a gente vai gritar. Yolanda, coordenadora de gestão desses projetos, com certeza. Nós começamos a fazer. Graças a Deus está indo tudo bem. Mas se der algum problema, Chama a Yolanda. não é? Vamos sentar. Eu digo e vou repetir sempre, a parceria, quando é para crescer, ela vai tão tranquila, é boa. A parceria, quando existe um convênio, mas um travar o trabalho do outro, meu Deus, que desgaste, né? Já é desgastante e muito serviço Porque a gente... é burocrático. Junto, né, Yolanda? Já. Burocrático, chato, você tem muita documentação, muita coisa. Agora, se fica tudo mais... Se pode deixar tudo mais fácil, por que não, né? Descomplica, não é? Você sabe que eu estava lendo uma coisa fora disso, mas dizendo assim, da evolução do ser humano. Para entrar na quarta dimensão, para quem acredita, né? Solidariedade, compartilhamento. Não tem, não vai. Volta, neguinho, vai ter que voltar aqui. Aprender, né? Aprender. Tem que aprender. Compartilhamento e solidariedade. Ou a gente faz junto ou a gente não faz. Então, Agora, já fiz o meu parênteses, foi ótimo, né? Valeu os Obrigada. 6 meses de trabalho dela, muito bom. agora, Yolanda, eu vou fazer uma pergunta e para vocês todos. E que está aí no Facebook, eu postei. Você sabe o que é que os conselhos conquistaram para vocês? A pergunta é: os conselhos municipais, eles ajudam, eles atrapalham, eles vieram para quê? Está na mão de vocês três. Bom, os conselhos municipais, eles são uma conquista muito grande, né? Dentro de um sistema democrático, de participação. Às vezes, a gente estava até comentando, né? O cidadão, no dia a dia, ele, com seus afazeres, sem tempo de brincar com as suas crianças, de cuidar, de fazer suas coisas todas, suas demandas todas e garantir o sustento da família, a gente acaba tendo uma noção de que a democracia é ir lá, votar, né? Já fiz o meu papel, aí acompanho meio assim, Eu acho que o né? brasileiro pensa De uma maneira geral, é só ir lá e votar, é o direito de mas votar. vendem um pouco essa imagem pra gente também, né? As campanhas pra gente participar só vem também em época de eleição, então a gente meio que se acostumou assim. E fica uma sensação de que eles decidem lá e a gente aqui não tem nada a ver com isso, né? Como é que eu faço? Eles decidem, quando eu vou ver, já decidiram, já fizeram e a gente não tem muito... A gente tem só que aceitar e não tem muito o que fazer. E o Conselho Municipal, os conselhos existentes nas cidades, eles são exatamente o espaço onde a gente pode sim participar. É lá que a gente discute a política de educação, é no conselho que a gente discute a política de saúde, a política de assistência social. Quem garante o direito de brincar? Uma boa política de educação, discutida com representantes da comunidade, com as mães, com os pais, com os jovens, né, que ainda estão num processo de formação, de educação, no ensino médio, se preparando para uma universidade ou não, que também hoje em dia ser universitário também parece que é uma imposição, quase que uma obrigação. Né? Tem que fazer uma não tem o universidade. direito, por exemplo, de não querer fazer uma faculdade. O jovem hoje, né? Hoje nós estamos vendo e assistindo que daqui a 10 anos muitas profissões vão acabar. Vão acabar, exatamente. Vão acabar e o jovem também perdido nisso. Mas o que eu quero voltar ao conselho é o seguinte: as pessoas acham, conselho, as pessoas vão lá no conselho só para dizer que estão fazendo parte de alguma coisa, para usar isso como trampolim político. Meio status, né? E tem mais. O pessoal da prefeitura faz do jeito que quer, não liga para o conselho, porque tem cidade que é assim. Uhum. E tem secretário que não ouve conselho. Tem. Não é muito longe daqui não, viu? Agora já cutuquei também. Tem de tudo um pouco, né? Mas o importante é que as pessoas saibam e assim,
Ao mesmo exemplo que ela deu da rua, a gente também pode dar para o conselho. Se eu estou na rua, brincando junto, conversando, batendo papo, né? Eu estou tomando conta da rua. Eu estou protegendo a minha comunidade de alguma forma. Estou fazendo também o meu papel. Quando eu vou para o conselho é a mesma coisa, é a mesma filosofia. Quando eu participo do conselho, quando eu arrumo um tempo, quando eu fico antenado com o que está acontecendo, também é uma forma de eu contribuir para que aquela política pública se fortaleça na minha cidade, né? E é no conselho, bem ou mal, principalmente os 3 que são garantidos pela Constituição, que são o de educação, assistência e saúde, esses são garantidos pela Constituição Federal. Não pode mudar. Esses são intactos, a menos que mude a Constituição. Né? O da criança e do adolescente também. Da criança e do adolescente também, porque ele tem uma conexão com o tutelar muito grande, né? Então é muito difícil você simplesmente... Tem o Fundicad, né? Que o fundo municipal, estadual e federal da criança e do adolescente. Então ele é um órgão que ele está numa constituição muito, muito sólida para simplesmente ele se desmanchar. O acesso que ele tem via próprio Conselho de Educação e via a organização dos conselhos tutelares. Perfeito. Eu só quero comentar uma coisa. O que é importante, eu acho que fundamental do Conselho, que é uma conquista histórica mesmo da nossa sociedade, em termos de democracia, a gente não pode ceder às pressões para que se fechem todos os conselhos, todas as comissões de participação, que é uma forma de romper o isolamento. E romper o isolamento do executivo, ele precisa ouvir a sociedade para a qual ele foi eleito, né? Para cumprir as demandas, atender as necessidades da população, né? Do nosso Existe povo. uma tendência aí para fechamento de conselhos. Aliás, o presidente da República, decreto, eu detesto esse nome, decreto. Isso me cheira a ditadura, quem decreta. Né? Como eu sei, só eu que sei, só eu que faço. Um ato institucional com novo nome. Então, existem várias questões aí. Quando ele coloca isso, para alguns pode ser assim, não, está fechando vários cargos comissionados, vários cargos que não funcionam, economia de dinheiro e tudo mais. Mas o fundo da questão fecha-se como economia os canais de participação, mas não se fecha os privilégios. Né? Então a gente precisa tomar cuidado. Tem que tomar muito cuidado com essa questão. Que os conselhos não são remunerados. Não são remunerados. Porque Vendem isso uma pode imagem. vender uma... Exatamente, e acho isso muito importante da sociedade ter consciência disso, de que todo o trabalho, todos os conselheiros é tudo voluntário. Sabe, é um trabalho de engajamento mesmo. E de luta por ideais, né? Eu acho que de luta por uma sociedade mais justa. Nada, absolutamente nada. Né? E as pessoas que estão no conselho, elas são militantes, né? É preciso entender isso. São pessoas que militam por uma causa. Então a pessoa tem lá, por exemplo, a creche, ela tem uma instituição que defende o direito da criança, do deficiente, do idoso, e além disso, ela ainda voluntariamente participa das ações do Conselho, propondo política pública, fiscalizando o recurso que é utilizado, tudo isso voluntariamente em defesa de uma causa. Às vezes a gente pensa que isso não existe mais, né? A militância, a defesa da causa. Gente, existe muito, existe muita gente dedicando tempo, dedicando trabalho duro mesmo para manter política de qualidade na cidade. E assim, acho que vale lembrar que esse dinheiro que o Conselho fiscaliza, como a Yolanda está falando, é o dinheiro do seu imposto, sabe? Que você pagou, que foi através dos fundos, através do repasse dos conselhos, dos convênios, do imposto de renda. Então, esse pessoal que está trabalhando, engajado numa luta por esse ideal, ele está preservando o que você pagou e não deixando isso. Quer dizer, então, não é para brigar, muito pelo contrário, é para acolher esses conselhos, porque ele está fiscalizando fortalecendo esse trabalho, né? O que a gente percebe é uma tentativa de deturpar a função dos conselhos municipais. E quando existem fóruns
ou audiências públicas, e a gente faz o chamamento da população, é exatamente, pode pegar, é exatamente para que a população participe, é aonde você vai poder fiscalizar o dinheiro que está sendo usado naquela secretaria ou naquele fundo. Quer combater a corrupção? É através dos conselhos municipais. Não é através de Câmara Municipal, de Assembleia Legislativa ou de Câmara Federal que se combate a corrupção. Aliás, está visto aí que aonde sai mais corrupto é no Legislativo, infelizmente, associado com o Executivo. Não é do Conselho. Não são dos conselhos que tem gente que faz mau uso de dinheiro público. Até porque a gente não mexe com o dinheiro, a gente mexe com a proteção ao uso do dinheiro. Né? Então isso é muito importante que fique claro. Outra coisa que eu quero perguntar para que a população entenda. Quando faz esse chamamento das audiências e desses fóruns, o que fica decidido nas audiências e nos fóruns municipais, seja da cultura, da educação, da saúde, da assistência social, enfim, isso tem força de lei, isso vai para a mão da prefeita, do prefeito, fala, olha, foi decidido que tem que fazer isso. O senhor tem dinheiro para fazer isso? Pode fazer isso? É assim que funciona? É assim, e aí encaminha-se para que entre no orçamento público, que é feito todo fim de ano, né? O orçamento anual, e aí o orçamento feito, aprovado, passa pela Câmara, lógico, tem toda uma burocracia, mas é assim sim. E é importante a população saber que políticas importantíssimas que todos nós usamos, apesar de às vezes acharmos que não, foram garantidas através de conferências dos respectivos conselhos. Por exemplo, o próprio Sistema Único de Assistência Social e o sistema... segurar seu microfone na boca, mais perto de você. Tá. O próprio Sistema Único de Assistência Social e o Sistema Único de Saúde, eles são conquistas dos conselhos. Da organização dos conselhos a nível municipal, estadual e federal, que pensaram uma política que tivesse uma saúde descentralizada, né? Com os postos. Tem um posto de saúde perto da minha casa. Você sabe a história? Por que esse posto de saúde hoje está perto da sua casa? Por causa de uma luta de uma organização de conselho, de fóruns, de audiências, que foram estruturando através de muito debate, de muita organização da sociedade civil e virou o sistema de saúde que a gente conhece hoje, que é o SUS. Corinha vem para cá para discutir também, Corinha. Ela vai para a reunião, já estou chamando. A mesma coisa aconteceu com o Sistema Único de Saúde. Existem municípios tão organizados, por exemplo, em relação à política de cultura, que nada acontece na cidade se o Conselho de Cultura não aprovar. Exatamente. Não tem uma festinha, não tem uma comemoração na praça, não tem uma festa de carnaval, aqui, uma festa do que quer que seja, um Natal, que se não passar pelo Conselho de Cultura. Ele olha o orçamento destinado para aquilo, ele fiscaliza as licitações envolvidas para aquilo, o contexto da festa, o sistema de segurança, porque festas públicas e tal. Então, tudo isso passa pelo crivo do Conselho. Ele aprovando, acontece. Se ele não aprovar, não acontece. O Marco Zero veio de conselhos. Veio de conselhos. Olha, lembrando, vereador era amigo daquele presidente da Associação Filantrópica X, pegava todo o dinheiro da associação da assistência social e mandava para aquela instituição. As outras não tinham porque não era amiga do rei. Exatamente. Ou do vereador. O marco regulatório, apesar da gente falar eu passei por tudo isso, desde 80. Apesar da gente falar da burocracia, da dificuldade, a gente sabe que muitas vezes as instituições que tinham maior proximidade tinham convênio garantido. As que não tinham, né, não eram daquele candidato ou coisa parecida, não tinham convênio, não tinham oportunidade de fazer uma parceria, caminhavam pelas próprias pernas, na sorte. Né? E o marco regulatório veio dar essa conotação mesmo, de maior transparência. E ele só aconteceu, apesar de todo mundo ficar perguntando quem inventou isso, porque ele é burocrático, mas ele só aconteceu porque a sociedade civil organizada fez uma marcha. Entendeu? As organizações sérias, cansadas de ver as ONGs de uma forma geral, sabe, aquela CPI das ONGs, aquele monte de dinheiro de ONG que não existia, era só fachada e tudo mais, elas se organizaram, fizeram uma marcha até Brasília e exigiram que houvesse mais transparência, porque é dinheiro público, existe muita instituição séria fazendo um excelente trabalho e inclusive essas estavam manchadas pelas
falcatruas. Pela laranja podre. Aliás, vamos Pela falar laranja do podre. político. Vocês adoram Isso. dizer que uma laranja podre apodrece o resto. Foi isso que vocês fizeram, apodreceram a sociedade brasileira. Agora todas as instituições sérias estão pagando o pato das falcatruas. Exatamente. Né? Então Dos pontos. virou uma coisa, um período aí, lá para meados de 2010, por exemplo, que ser de ONG, epa, né, tá mamando, tá ganhando dinheiro sem fazer nada, né? Infelizmente teve mesmo, né? Teve uma Infelizmente época, teve. né, que a ONG ficou muito discriminada. É. O termo ONG ficou pejorativo, É. sabe? Parecia que era uma coisa que você montava só para fingir, né? Esse decreto, qual é a intenção desse decreto? Porque eu estou vendo que atrás tem uma intenção meio escusa. Dos conselhos ou conselhos. dos conselhos? Então, na verdade, é a intenção que está posta, né? É esse isolamento, essa falta da conversa, né? Falta de espaços para a gente poder olhar e fiscalizar o que acontece na minha cidade. Porque nós estivemos numa reunião esses dias, né? Que discutiu a questão dos conselhos aqui em Guaratinguetá. Inclusive foi criada a hashtag Somos Todos Conselhos. Somos todos conselho, hashtag. Usem isso, por favor. Isso. E aí, nós estávamos falando sobre isso mesmo, sobre a importância desse espaço de comunicação, de conversação, de interação, porque o conselho é esse espaço. Antes de mais nada, ele é esse espaço. Ele é o espaço que qualquer cidadão pode entrar, olhar, fiscalizar, entender o que está acontecendo, dar sua opinião, ainda que ele não tenha poder de voto, mas ele tem poder de voz. Né? Ele tem poder de participação. Isso é muito importante e é muito significativo. Tirar isso da população agora é tirar o seu direito de participação. Uma coisa que as colegas estão defendendo que deve ser mantida desde a infância. O que é a Semana do Brincar? Exatamente. Né? Quando falou-se das regras, da entrega que a criança tem quando ela brinca, quando ela socializa, quando ela interage com o outro. O conselho é um espaço nosso do brincar sério, do brincar para o bem comum, né? E que eu acho que é importante também, o conselho é o que abraça a diferença também, né? Todas. Porque no conselho tem representação de todos, todos podem estar ali representados e toda a sociedade pode estar ali. Nós realmente precisamos deixar dessa ideia de delegar, né? Nós temos que assumir a nossa parte no latifúndio, eu costumo dizer. A nossa parte no latifúndio é acompanhar, é lutar realmente pela nossa cidade, pela nossa sociedade, por aquilo que a gente acredita. Das associações. E isso não acontece via mídias sociais, isso precisa da presença física, dá trabalho, que a gente vá, compareça às reuniões, que os canais de divulgação, para que a gente possa realmente tomar a frente, senão delegar para esse ou para aquele não garante que se execute uma política realmente justa e igualitária. Eu penso assim, Neuza, a gente viveu um período muito bom pós-ditadura, né? Um período de liberdade de expressão, um período de autonomia, de independência, de evolução do ser mulher. Né? A gente tem que admitir que isso aconteceu e que foram conquistas boas. Por outro lado, causou, eu acho que a minha percepção é de que parece que a gente ficou assim, agora está tudo bem. Parece que estava tudo certo, que nada poderia abalar isso, que era uma conquista, porque a gente tem essas falas, né? Não, é direito garantido, é direito conquistado, como se aquilo fosse uma rocha, que ninguém pudesse. E não é. Não é. Direito, ele é uma coisa que ele tem que ser trabalhado, ele tem que ser exercitado, ele tem que ser mantido. É que nem amor, né? Amor a gente exercita, a gente mantém, a gente cuida, a gente rega. E direito é isso, né? Aguinha todo dia. E a gente não fez, a gente meio que se acomodou, sabe? Tá tudo bem, é direito constitucional, garantido, imagina, ninguém tira isso de mim e tira. Vocês estão vendo quantas PECs esse Congresso quer fazer? Exatamente, Né? tem PEC para tudo. A Constituição. Gente, quem tem, por exemplo, eu estou na fase... Tudo é interesse próprio, tudo é interesse próprio e econômico, entendam isso. Exatamente. Sempre, qualquer coisa que político vai fazer, você pergunta assim, interessa a quem? Quem vai sair ganhando com essa história? Porque é só assim que funciona. Exatamente. E quem tem, por exemplo, hoje eu vivencio essa idade de filho que está em universidade.
As universidades públicas, o orçamento foi cortado em mais de 90%, gente. As universidades estão fechando. Os alunos de universidade pública que estudaram, que se dedicaram, que fizeram o Enem, estão deixando a universidade porque perderam a bolsa para estudar. Só está ficando na universidade pública quem tem um resguardo de família, de poder bancar uma moradia, uma alimentação. Quem não tem, quem dependia das bolsas do governo, está abandonando o curso superior. Anos e anos de dedicação, de estudo para entrar numa universidade pública que não é fácil. Né? Para o filho do seu Zé, da Dona Maria, não é fácil. Para a gente que trabalha, que tem um emprego um pouquinho melhor, já é difícil. Eu acho que é importante ressaltar que essas não são privilégios que estão sendo retirados, são direitos que estão sendo retirados. Né? Ninguém, então existem vários auxílios, paletó, auxílios vários que ninguém pensa como privilégio. Agora, direito a condições de estudar é privilégio, né? Direito a fazer pesquisa, quer dizer assim, como é que a gente vai deixar de ser um país que só consome a tecnologia do outro, né? Dos outros países, só através da pesquisa, senão a gente não tem como dominar a tecnologia, né? Então, investimento para pesquisa nesse país. Uma coisa, né? E você vê como é perverso, né? Aí eu tiro o dinheiro da educação e, ao mesmo tempo, eu vendo para a população uma imagem de que professor é tudo comunista, de que aluno universitário é tudo vândalo. Aí eu boto a polícia para invadir a universidade. Gente, que isso? Né? Então, assim, eu tiro o dinheiro e, ao mesmo tempo, eu vendo. Porque aí, se o estudante hoje for para a rua, né, reivindicar o auxílio dele que foi cortado, a universidade dele que está fechando, olha lá, é vândalo. Eu falei que ele é? Não falei? Olha lá os baderneiros. Mas não tá mostra a Aí a sociedade aponta o dedo e fala, olha lá, por isso que o governo tirou o dinheiro mesmo, olha lá. Não é estudante, é tudo vândalo. Então já tem uma articulação que vem de uma imagem maquiavélica. Maquiavélica. Na verdade, a gente fala maquiavélico pelo que ele conseguiu destrinchar do poder, né? Porque ele era um pobre funcionário público, que morreu como funcionário público, mas que entendeu como ninguém as artimanhas do poder, né? Que é exatamente isso. Divide. Ele não era o maquiavélico, ele foi quem entendeu o poder. É que o nome dele contribuiu, né? Contribuiu para disseminar. Nós precisamos de que as pessoas participem, de que as pessoas discutam, conversem. E foi criado o Fórum Vale Paraibano de Conselhos. Uma reunião de conselhos. Super bacana. Super bacana. Por isso que eu tô aqui, gente. Ô Neuza, aí, concluindo o que você está falando aí, é preciso que as pessoas entendam, conversem, dialoguem. E também da fala da Yolanda, os conselhos são todos paritários, vamos lembrar. Poder público e sociedade civil. Né? E acho que melhorou um pouco, como a Yolanda estava falando, nós tivemos uma época de... conseguimos mostrar isso e houve uma acomodação, isso não foi bom. E agora a gente precisa voltar e mostrar de novo. O poder de julgamento das pessoas em relação a esses conselhos. Eu estive na frente do conselho muito tempo, né? Quando a gente chegou, o conselho estava toda a documentação jogada numa salinha escondida dentro de uma secretaria, e a gente fez voltar tudo, chamamos sociedade civil e Ministério Público, promotoria, vamos voltar, e o conselho voltou a funcionar em Guará, graças a Deus. E tinha muita conversa desse tipo mesmo. Para que esse conselho? Então, antes de você falar que o conselho não serve para nada, leia. Aliás, é um falatório, todo mundo dá palpite em tudo, não é? Sem ler, sem estudar, sem conversar, sem procurar quem entende, não é? A própria essa legislação que a gente está trabalhando agora, você acha que o impacto que deu na gente? O que é isso? O que estão fazendo? A gente já está em tanto trabalho. Mais um. Aí você para, pensa, conversa, estuda. Extremamente necessário, organizando a vida das instituições beneficentes, e organizando os conselhos.
Claro, atribuição, trabalho, mas nós estamos aqui para isso mesmo. Então, antes de falar, e a gente escuta muito, vamos logo para a parte prática, né? Ser bem objetivo, a gente escuta muito. Para que isso? Para que essa bobagem? Que dinheiro vai gastar? Entenda o que é primeiro, tá? Quem são as pessoas envolvidas, o que é primeiro, onde tem essa representatividade, para depois sair falando. Porque diminui o falatório da bobagem. Diminui. Lembrando nisso, as pessoas, tem muita gente que gosta de imitar americano e quer ser americano, infelizmente nasceu no Brasil. Sabe como é que funciona as cidades lá? Não tem essa estrutura de prefeitura que tem aqui no Brasil. Lá não existe, mas existem conselhos municipais. Tudo é passado pelos conselhos municipais lá. E por que não aqui? Não quer imitar o que é de bom de lá? Isso é uma coisa boa que tem lá. Excelente. Funciona. E funciona. Né? É o que eu falei, dá tão bom copiar o que é certo. É bom copiar o que é bom. certo. Né? Agora nós temos uma reunião que dia, Yolanda? É dia 18 de maio. 18 de maio. 18 de maio é um sábado, às 15 horas. Toda a sociedade, quem é de conselho, quem simpatiza com as causas das políticas públicas, quem defende uma causa, quem não defende, quem não conhece, quer conhecer, saber do que se trata, haverá uma concentração em Guaratinguetá, dia 18 de maio, às 15 horas. Um movimento pró-conselho para que no salão da Casa do Puríssimo, o antigo orfanato. Isso, ali no Pedregulho. Por quê, gente? Porque é um momento de que, se eu tenho dúvida, se eu não conheço, é um momento de ir lá para fortalecer com a gente, entender melhor o que significa. Todo o Conselho Municipal foi criado por uma lei municipal. Exatamente. E essa legislação, ela tem que ser preservada, a gente não pode perder isso. É na cidade que a vida acontece. Exatamente. Né? E convidando aqui, todo nós o Vale estamos do Paraíba. aqui. Como disse o colega lá, a gente não anda pelas linhas do estado nem do país, a gente anda nas ruas da cidade. Né? É aqui que a vida acontece. Então a gente tem que defender cada um o nosso pedaço, não esquecendo do todo. Não é verdade? Mas o nosso pedaço tem que estar garantido. Então, ó, 2 convites aqui. Um é amanhã, dia 24, às 19 horas, na Pracinha São Gonçalo, ali número 4143, o portãozinho que fica atrás da creche Chico Xavier. Entra lá por cima na Praça São Gonçalo amanhã, sobre a Semana do Brincar, que tem tudo a ver com os conselhos. E no dia 18 de maio, 15 horas, sábado, 3 horas da tarde, lá na Casa do Puríssimo. O que faltou alguma coisa? Então, só destacando que para amanhã, então, a gente vai contar com a representante da Aliança pela Infância, a secretária executiva nacional, que vai estar aqui com a gente, é a Letícia Zero. Ela já confirmou presença para nos ajudar nesse Bora Brincar, Guará. Bora brincar, Guará, inventa uma brincadeira na sua rua, vem amanhã na reunião, que aí você vai brincar na sua rua, vai brincar na sua casa, vai brincar, a gente quer brincar um pouco, tá bom? Vamos transformar a vida um pouquinho mais leve e mais séria. Meninas, o programa de meia hora foi 1 hora. Nossa. Mais 3, né? 3. Assunto bom, né? Beijo para vocês. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês. E compartilhe esse programa. Vai estar no canal do YouTube hoje à tarde. Sintonia by Neuza Cipolli. Neuza Cipolli, você vai achar lá no YouTube, ok? Beijo para você, a famosa. Vamos lá. Famoso é você que participa da sua cidade. Esse é famoso. Esse é bom. Agora que a gente falando,